Relato da avó. Descobri que minha sogra arcava com o hotel onde meu marido me traía toda semana. Era uma noite tempestosa e o vento uivava como se quisesse contar segredos. Sentada na poltrona desgastada, com uma manta sobre os joelhos, eu me perdi nas memórias de um amor que parecia um conto de fadas. Jorge, meu marido, sempre teve aquele sorriso encantador que derretia meu coração. Mas atrás desse sorriso havia uma escuridão que ele estava prestes a descobrir. Era como um filme de suspense, envolvendo cada recanto da minha vida. Foi em uma dessas noites, quando os trovões iluminavam a sala, que a verdade veio à tona. A revelação despontou como um relâmpago. Minha sogra, Dona Neide, era responsável por financiar os encontros extraconjugais de Jorge. Como isso pôde acontecer? O homem que eu amava, aquele que prometeu ser meu até o fim dos dias, estava se encontrando com outra mulher. E o pior, eu soube que as escapadas dele eram custeadas pela própria mãe, que de alguma forma achava que isso era uma forma de ajudar a manter as aparências da família. A hipocrisia me consumia em uma onda de dor e desprezo. E as semanas passaram, uma após a outra, e eu me sentia cada vez mais presa em uma teia de traição. Enquanto eu cuidava da nossa casa, arrumava o jantar e sonhava com momentos românticos, ele se entregava a outra, usando o dinheiro que deveria ser usado para o bem da nossa família. Como podia minha sogra fazer isso? Como pude ser tão ingênua? O nó na minha garganta quase me sufocava, e a amargura se tornava um peso em meu peito. Para piorar a situação, quando finalmente tive coragem de investigar, o universo me deu um tapa na cara. A amante de Jorge não era uma estranha qualquer. Era alguém do meu passado. Uma antiga amiga que eu não via há anos. A revelação me arrancou uma respiração trêmula, e tudo o que eu poderia pensar era em como eu poderia enfrentar esse emaranhado de traições. Seria possível que Dona Neide soubesse de tudo? Estaria Jorge orquestrando cada passo enquanto eu trabalhava para manter nosso lar? A tensão crescera na minha mente, um furacão de sentimentos contraditórios. Parte de mim ainda amava Jorge. Lembrava dos momentos bons, enquanto a outra parte sentia uma vontade feroz de ir até Dona Neide e exigir explicações. O que era mais forte? O amor que eu sentia por ele ou a raiva que surgia das suas traições? Como eu poderia separar razão e coração em uma situação tão complexa? À medida que a tempestade lá fora arremessava gotas de chuva contra a janela, eu sabia que precisava encarar essa verdade de frente e que o custo disso poderia mudar tudo. O que aconteceria se eu finalmente confrontasse Jorge e Dona Neide? As consequências poderiam ser devastadoras, mas a dor de viver nesse segredo era insuportável. O que eu faria daqui em diante? Meu coração pesava e o futuro parecia tão incerto. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto os trovões ainda ecoavam, sentindo a tempestade lá fora, meu coração acelerava. A ideia de enfrentar Jorge e Dona Neide era como uma montanha intransponível. Eu respirava fundo, tentando reunir coragem, quando um barulho surdo chamou minha atenção.
A porta da sala se abriu com um rangido e vi Jorge entrar, completamente encharcado, com o olhar perdido, como se estivesse fugindo de um pesadelo. Oi, amor, ele disse, mas não havia calor em sua voz. Era como se ele sentisse que a atmosfera havia mudado. Oi. Minha voz saiu quase em um sussurro. O nó na minha garganta crescia, mas eu sabia que precisava perguntar. Estivemos falando de coisas sérias, Jorge. Sobre a sua mãe. Ele fez uma pausa. Eu vi seus olhos se estreitarem, como se estivesse pesando as palavras. Mas antes que ele pudesse responder, o celular de Jorge tocou. A melodia parecia um eco distante na tempestade. Ele olhou rapidamente para a tela e corou. O pânico transparecia em seu rosto. É só um amigo, ele tentou justificar. Mas a hesitação na voz não o convencera. O medo se infiltrou em mim. Como aquilo poderia ser só um amigo? Afinal, ele tinha uma amante. Então, algo totalmente inesperado aconteceu. O telefone tocou novamente. E agora, a tela iluminou um nome que era um soco no estômago. Clara. Meu coração parou. Clara, a minha antiga amiga. A mesma Clara que havia rido comigo em 1000 momentos, que jurou que estaria ao meu lado, não importa o que acontecesse. A raiva e a dor se misturaram como uma tempestade interna. O que ela tinha a ver com isso? Jorge, quem é Clara? A pergunta escapou dos meus lábios, como um grito sufocado. O tempo pareceu parar. Ele hesitou, consternado, antes de finalmente abrir a boca para responder. Mas então, antes que pudesse dizer algo, o barulho da porta principal se abriu com força e Dona Neide entrou, parecendo tão abaladada quanto nós. Seu olhar fixou-se em Jorge com uma intensidade aterrorizante. Você precisa me ouvir, Dona Neide gritou, interrompendo qualquer tentativa de Jorge de justificar-se. Eu não posso deixar isso acontecer. Uma tensão palpável se instalou no ar. O que ela sabia que nós não sabíamos? A tempestade do lado de fora rugia, mas a verdadeira tempestade estava dentro de nossa casa. O olhar de Dona Neide parecia vazio, quase como se estivesse em estado de choque. Eu não sabia para onde olhar. Era como se o mundo estivesse desmoronando. O que ela queria dizer? Jorge, você tem que me contar a verdade. É sobre Clara e você. Os dois. A verdade deve vir à tona. Dona Neide disse, sua voz tremendo. Ela parecia estar pronta para revelar segredos que podiam desmoronar tudo. Meu coração disparava. O que mais poderia existir? Por que Clara estava no meio disso? O tempo parecia derreter ao nosso redor enquanto eu aguardava uma explosão de revelações. A verdade é que Jorge e Clara não são apenas amantes. Dona Neide começou, com a voz baixa, mas firme, quase sem fôlego. Eles têm um relacionamento desde antes de você. Meu corpo estremeceu. Era como se uma lâmina de gelo tivesse sido cravada em mim. Olhei para Jorge, esperando que ele negasse. Mas ele não fez nada. Apenas ficou parado, com os olhos baixos, a expressão de um homem pego na própria teia de mentiras. Você o quê? A incredulidade quase me fez gritar. O peso de suas palavras ecoou na sala. Um trovão pessoal que gritava verdades devastadoras. E naquele instante, a porta para a verdade estava somente entreaberta, mas o que mais viria à tona poderia mudar tudo. Como eu poderia encarar tudo isso? O que quer que estivesse por vir, eu sabia que nada seria como antes. A verdade ecoava na sala como um trovão ensurdecedor, e o ar estava pesado com a tensão. Dona Neide havia jogado a bomba e eu continuei paralisada encarando Jorge. As palavras dela giravam em minha mente como um furacão e eu mal podia processar que ele e Clara estavam juntos desde antes de mim.
A ideia de que ela, uma amiga tão próxima, havia se tornado a traidora era devastadora. Então, num movimento abrupto, Jorge se levantou e o olhar dele se fixou em Dona Neide. Mãe, você não pode falar isso. Eu não sei do que você está falando. Sua voz tremia, mas havia uma pitada de raiva que respirava entre suas palavras. As gotas de chuva golpeavam a janela, tamborilando como se estivessem se preparando para a tempestade maior que estava a caminho. Eu sei muito bem do que eu estou falando, Jorge. Dona Neide gritou, a voz dela tremendo de emoção. É hora de você parar de se esconder atrás de mentiras. Clara pode ter começado tudo isso, mas você também tem responsabilidades. O que você tem feito é inadmissível. Eu o encarei, chocado. Realmente, como ele podia jogar tudo isso na Clara? A culpa era dele. Mas antes que eu pudesse falar mais alguma coisa, algo inesperado aconteceu. O celular de Jorge vibrou novamente e ele imediatamente olhou para a tela. Desta vez, seu rosto empalideceu completamente. O que foi? Eu perguntei, minha voz baixa, quase como um sussurro de medo. Ele hesitou por um momento, balançando a cabeça como se tentasse afastar um pensamento perturbador. Mas logo agarrou o celular e com mãos trêmulas atendeu. Alô? A voz dele estava tensa e eu podia sentir o clima mudando ainda mais. Do outro lado da linha, uma voz conhecida ecoou, mais distante e cheia de pânico. Jorge, você precisa vir rápido. É sobre Clara. Ela... A frase da mulher foi interrompida por um grito, e eu pude distinguir que não era um grito qualquer. Era um grito de desespero, pura dor. O choque atingiu a todos nós. Jorge ficou paralisado. A expressão de um homem que acabara de receber a notícia de um cataclismo. O que aconteceu com ela? Ele praticamente gritou. Foi um acidente. Ela não está bem. A voz se distorceu em uma confusão de choro e súplicas. O ambiente estava tão denso que eu mal conseguia respirar. Jorge deu um passo para a frente, pegando a chave do carro na mesa. Eu preciso ir, agora. E antes que eu pudesse reagir, ele saiu correndo pela porta, deixando um vazio tão intenso que a sala parecia se contrair. Jorge! Eu gritei, mas ele não olhou para trás. Era como se a tempestade interna eclipsasse tudo. E então, olhando para Dona Neide, percebi que ela também estava em choque, incapaz de articular palavras. A Clara, o que está acontecendo? Eu perguntei, meu coração disparado. O telefone de Jorge ainda estava na minha mão, e eu sabia que a única maneira de entender tudo era através daquela conversa. Mas antes que eu pudesse pensar, a porta se abriu novamente, e ninguém estava preparado para o que estava prestes a acontecer. Clara apareceu na entrada, com um olhar desorientado, como se houvesse lutado contra a tempestade externa e igualmente interna. Mas uma coisa estava clara: seu rosto estava pálido e havia uma mancha escura em sua blusa, como se algo terrível tivesse acontecido. O que você está fazendo aqui? Perguntei. Um nó na minha garganta. Você está machucada? Ela hesitou, a boca se movendo, mas nada saía. O silêncio era aflitivo. Dona Neide estava paralisada, seus olhos se alternando entre mim e Clara. O que estava acontecendo? Por que ela estava assim? Clara, você precisa explicar o que aconteceu. O pânico crescia entre nós, uma tempestade em cada um de nós. E antes que Clara respondesse, um som agudo ecoou pela sala. Um grito que ninguém ali jamais esqueceria. O telefone de Jorge ainda estava na minha mão, e a pantomima do destino estava prestes a revelar segredos que mudariam tudo. Clara estava ali, parada na porta, com os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. O silêncio era sufocante.
A mancha escura em sua blusa fez meu coração disparar ainda mais. Clara, você precisa explicar o que aconteceu. A urgência na minha voz parecia atrair ainda mais atenção que pairava no ar. Ela abriu a boca, mas as palavras não saíram. Seu olhar alternava entre mim e Dona Neide, e eu sabia que precisava de respostas. Você está machucada? O que aconteceu? A ansiedade me consumia. Então, com um movimento brusco, Clara levou a mão ao peito, como se estivesse lutando para se pronunciar. Eu fui atacada. Sua voz saiu em um sussurro. Pouca coisa acima de um tremor. O quê? Ela disse-me fez duvidar dos meus sentidos. Atacada? Do que você está falando? O aperto no meu peito aumentou. Algo estava muito errado. A respiração dela estava descompassada e eu podia ver que a adrenalina a estava consumindo. Foi o irmão do Jorge. Ele me encontrou na rua. Ao dizer isso, a expressão dela se contorceu em dor e medo. Meu mundo desmoronava mais uma vez. O que o irmão do Jorge estava fazendo com ela? Você tem certeza? Questionei, quase sem acreditar nas palavras que saíam da minha boca. A situação se tornava surreal. Dona Neide olhou para nós, atordoada. O que você quer dizer com isso? Jorge nunca mencionou ter um irmão. A incredulidade em sua voz era palpável. A revelação despontou como relâmpagos, iluminando uma verdade obscura que nunca esperaria descobrir. Ele não fala sobre ele. Ninguém fala. Mas eu soube. Eu não queria acreditar, mas ele vem criando problemas. A voz de Clara estava carregada de medo. A postura de Dona Neide mudou instantaneamente. Ela parecia ter sido golpeada. O olhar dela vagueava entre a confusão e uma necessidade de entender o que estava acontecendo. Você precisa me contar tudo. O que aconteceu com Jorge? Ele sabia que seu irmão estava atrás de você? Minha voz soou quase desesperada, tentando conectar as peças de um quebra-cabeça insuportável. Não. No instante em que eu disse que queria terminar com Jorge, ele ficou furioso. O irmão apareceu e... Clara hesitou, como se estivesse lembrando de algo que preferiria esquecer. Ele disse que Jorge precisava de disciplina, disse que eu era um problema e precisava ser corrigida. A sala parecia girar. A ideia de que Jorge, que parecia tão apaixonado, poderia ter um irmão que o apoiava na violência, me deixava tonta. Sentia que tudo o que eu acreditava sobre o relacionamento, sobre a família, estava se desfazendo. Clara, você está dizendo que Jorge sabia do ataque e não fez nada? Perguntei, a voz trêmula de nervosismo. A compaixão começava a se misturar com a raiva. A dor nos meus sentimentos por Jorge estava se transformando em algo mais letal. Antes que pudesse ouvir a resposta, o barulho de um carro parado e as portas batendo vindo do lado de fora me chamaram a atenção. O que foi isso? Dona Neide perguntou, e eu fui capaz de sentir o cheiro de medo no ar. Esse estado de coisas parece estar se agravando, completei, sem saber o que mais poderia acontecer. Mas então, antes que pudéssemos processar o que estava acontecendo, a rua fora da casa se encheu de vozes e gritos. Jorge voltará. E ele não estava sozinho. Clara, precisamos sair daqui, gritou uma voz masculina que exonava pelo ar e meu estômago afundou. Aquilo não era apenas uma visita casual. O irmão de Jorge, provavelmente, chegara com uma intenção perigosa. O que você fez agora, Jorge? Clara sussurrou e a angústia em sua voz me cortou como uma faca. A tempestade do nosso mundo estava prestes a explodir na boca do lobo. Eu olhei para Dona Neide e ela parecia tão perdida quanto eu. O que quer que estivesse prestes a se desenrolar, não teríamos controle. Nossas histórias, nossas vidas agora estavam entrelaçadas em um jomo do destino. O som dos passos na porta me fez sentir que o tempo estava correndo,
e eu estava vendo tudo se aproximar. O que viria a seguir? Estávamos prestes a descobrir algo que mudaria tudo novamente. E eu sabia que a batalha não era apenas por nós, mas por nossas vidas. A pressão aumentava. O que viria a seguir? Um choque de realidade fez meu coração acelerar ainda mais. Clara, ali, com os olhos cheios de medo, e o irmão de Jorge fora da porta. Algo muito errado estava prestes a acontecer. O barulho de passos pesados se aproximou. Era como se o tempo estivesse esticado ao máximo, e eu não conseguia respirar. Clara, o que você sabe sobre o irmão de Jorge? Minha voz soava urgente, quase sufocada. Dona Neide parecia tão em choque quanto eu, e o peso de cada palavra pairava no ar. Que eu não sei muito, só que ele tem se metido em briga e andou dizendo que aquele que não se encaixa na família precisa ser corrigido. Não muito tempo atrás, ele disse que ia ensinar Jorge a manter a mulher que ama. O pânico na voz de Clara fez meu estômago revirar. O que ele estava insinuando? Que tipo de família era essa? Antes que pudesse processar tudo, a porta se abriu com um estrondo, revelando Jorge novamente. Mas ele não estava sozinho. 2 homens estavam atrás dele, e suas expressões eram de desafio e raiva, como se tivessem vindo com más intenções. O coração pulou na minha garganta. Eles pareciam prontos para o combate. Clara, você não deveria estar aqui, Jorge gritou, mas seu olhar era de preocupação. Ele não teve tempo de fazer mais perguntas. O irmão havia chegado com a intenção de causar terror. Jorge, o que está acontecendo? Perguntou a mãe, a voz dela tremendo. Era a primeira vez que vi quando ela realmente parecia preocupada. Outro homem, que eu identifiquei como o irmão de Jorge, se aproximou. E seu olhar estava fixo em Clara, com um brilho maligno. Você, sua traidora, achou que ia escapar de mim? O tom dele era cruel, e a tensão na sala aumentou. Meu coração acelerou. Era como se a atmosfera estivesse prestes a explodir. Ela não fez nada. Jorge defendeu Clara, e eu podia ver o desespero no olhar nele. Ela não é a vilã aqui. Você acha que pode proteger ela? Você é tão fraco, Jorge. Deveria ter mantido suas coisas em ordem. Agora ela tem que pagar por isso. O irmão de Jorge avançou, e a cena rapidamente se desdobrou em um caos. Não pensei 2 vezes. Saiam daqui. Ninguém vai machucar Clara, gritei. Enquanto meu cérebro tentava processar o que estava acontecendo, meu corpo reagiu. Eu não ia deixar isso acontecer. Mas antes que eu pudesse fazer mais alguma coisa, um tiro ecoou pela sala. A dor de uma explosão cortou o ar e tudo parou por um segundo. O barulho foi ensurdecedor e eu nem percebi a fonte antes de ver Jorge caindo ao chão, o olhar chocado e a mão à altura do peito. Jorge! O grito saiu como um lamento e o mundo ao meu redor parou. O irmão de Jorge tinha uma arma e não hesitou em usar. O horror tomou meu corpo e tudo que eu consegui pensar foi não. A adrenalina tomou conta de mim enquanto eu corria até Jorge. Por favor, não, Jorge. Acorde. Eu pressionei minha mão sobre o ferimento, mas a cor do sangue era mais escura do que eu esperava. O pânico se estabeleceu como a tempestade lá fora, ensurdecedora e caótica, e eu implorava que tudo isso não passasse de um pesadelo. Clara, o que você fez? Jorge sussurrou antes de fechar os olhos. Para minha surpresa, essas palavras não eram direcionadas a ela, mas me atingiram como uma faca. O que foi que aconteceu entre eles que eu não sabia? O que mais estava escondido sob essa superfície de mentiras e traições? E se esse não fosse o fim? Mas o começo de algo ainda mais sombrio. O silêncio se instalou, e a única coisa que eu podia ouvir era a batida do meu coração. E quando olhei ao redor,
Percebi que os outros homens estavam hesitantes, o medo e a incerteza tomando o lugar da bravura. Mas o caos havia se instalado, e agora não havia como voltar atrás. O que aconteceria agora? O que viria depois disso? O silêncio se instalou, pesado como um manto. Jorge estava caído no chão, e a cena estava em um caos tão profundo que dava para sentir a tensão na sala. Os homens estavam paralisados, incertos do que fazer a seguir. A dor subia em mim como uma onda, e tudo parecia lento, como um pesadelo que eu não conseguia acordar. Então, um barulho diferente atravessou a tensão. Era um celular vibrando. Mas não era o de Jorge. Claramente, todos viraram os olhos. Eu sabia que era o meu. Um imediato impulso me fez procurar onde deixei a bolsa. Quando encontrei, o número que piscava na tela era desconhecido, mas algo dentro de mim dizia que era importante. Atenda, eu pensei. Com mãos trêmulas, eu aceitei a ligação, e a voz do outro lado era baixa, quase um sussurro. É sobre Jorge. Eu preciso que você escute. Ele está em perigo, mais do que você imagina. A frase ecoou na minha cabeça, e a adrenalina disfarçada de pânico me encheu. Quem é você? Eu perguntei, mas a linha já estava morta. O aperto no meu peito se intensificou, e antes que pudesse processar o que havia escutado, o irmão de Jorge, que estava parado perto da porta, me olhou de um jeito que me fez tremer. Desculpe, mas você não pode ficar aqui, ele gritou, mas sua voz estava fraca. Algo nele estava mudando. A raiva que parecia transbordar antes, agora dava lugar à tensão, e quem sabe, um pouco de medo. Eu não queria que isso acontecesse. Não era para você estar aqui. Por que não? O que está acontecendo? Na verdade, eu olhei diretamente para ele, lembrando que a conexão entre Jorge e sua família era mais complexa do que aparentava. Uma sombra de dúvida pairava sobre nós. Foi então que Clara se moveu. Com seu olhar fraco, ela pôs a mão sobre o ferimento de Jorge e pareceu ter um lampejo de energia. Ele não é o único que pode fazer algo a respeito. O que você está escondendo? Se há um irmão, você também tem um segredo, não é? A acusação estava no ar, e todos assimilaram o que ela disse. Eu não posso falar. O irmão de Jorge, que parecia impassível até então, começou a vacilar. Se você descobrir, tudo estará perdido. Não posso deixar que você saiba. Ele dirá que eu quebrei as regras. O silêncio voltou, mais denso do que nunca. Eu não conseguia decifrar o que estava acontecendo. Segredos, traições, mentiras, tudo emaranhado. O irmão de Jorge estava assustado com algo, e isso só aumentava a tensão da situação. Antes que eu pudesse juntar as peças do quebra-cabeça, Clara, em um último ato de coragem, olhou nos olhos do homem e disse: "Sabe de algo, tem a obrigação de nos contar. O que quer que você tenha feito, mais tarde ou mais cedo, vai te encontrar. Logo." Os rostos dos outros homens mudaram, mostrando sinais de preocupação. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo, e eu, sem ar, percebi que a única certeza era a incerteza que estava nos cercando. Foi nesse momento que ouvi um novo barulho vindo da porta da frente. O som forte dos passos se aproximando não era mais de Jorge ou do irmão. Eram outros homens, e não estavam ali para conversar. Uma voz ecoou, dura como aço. "Onde está Jorge?" A palavra perigo se sentia no ar, e ao olhar para fora, vi homens encapuzados, com olhares cruéis e determinados. O pânico tomou conta e o coração disparou. "Fuja, todos agora!" Eu gritei, mas era tarde demais. A porta foi aberta com força, e a verdadeira tempestade estava prestes a se desenrolar.
O que realmente estava por trás de tudo, eu ainda não sabia. Mas uma coisa era certa. A trama que unia todos ali estava prestes a desmoronar, e eu sentia que o que viria a seguir mudaria tudo. A pressão aumentava. O que viria a seguir? O som dos passos se aproximava, e eu mal conseguia respirar. Era agora ou nunca. Clara, pálida e angustiada, mal conseguia ficar em pé. Eu tinha que defendê-la. Mas e Jorge? Se algo acontecesse a ele, eu jamais me perdoaria. Fuja, todos, agora! Gritei desesperadamente. Mas era tarde demais. A porta se abriu com um estrondo e os homens encapuzados entraram, seus olhares determinados e cruéis. O pânico se apoderou de mim e eu instintivamente me abaixei, buscando proteção para. Clara, onde está Jorge? Um deles gritou. O tom era autoritário e carregado de ódio. A tensão na sala era palpável, como se todos estivéssemos à beira de um colapso total. Não, não faça nada, gritei, segurando Clara mais perto. O meu coração disparava a cada palavra. Mas o que mais me deixou petrificada foi a resposta de Jorge, que entrava novamente pelo portal, com uma expressão de dor e raiva em seu rosto. Fique longe dela, ele ordenou, a voz tremendo com a adrenalina. Mas antes que pudesse fazer um movimento, o irmão apareceu atrás dele, com um olhar que era uma mistura de pânico e raiva. Você se meteu em problemas. Georgie, agora vamos resolver isso do nosso jeito, disse o irmão, a voz estudada como se estivesse se preparando para um combate. O som de um tiro ressoou e tudo mergulhou na confusão. O irmão de Jorge, em um acesso de raiva, apontou a arma para a sala. O clímax estava prestes a explodir. Se alguém tentar me parar, não hesitarei. Para! Não faça isso! Clamei. Mas o terror de ver Jorge enfrentando seu irmão era mais do que eu podia suportar. Foi quando, em um movimento desesperado, Clara finalmente gritou. Parem! Tudo isso está errado. O silêncio pairou e aquilo me pegou de surpresa. Era como se todo o ódio se virasse contra ela. O que você sabe? Perguntou uma voz apressada entre os homens encapuzados. Clara respirou fundo e, em um momento que parecia eternidade, continuou. Jorge, a razão pela qual eu não fui embora, a razão pela qual eu estava com você, era porque eu estava te protegendo. Todos na sala pararam para ouvir. Mandei um olhar confuso para ela, e o que seguiu poderia muito bem ter sido o meu pior pesadelo. Eu sabia que seu irmão estava atrás de mim. Ele me ameaçou antes e disse que se você descobrisse, ia fazer coisas terríveis. O olhar de Jorge mudava. Uma sombra de medo e decepção cruzava seu rosto. Como você pôde não me contar isso? Jorge sussurrou, os braços ao lado do corpo parecendo cada vez mais perdido. Mas Clara não parou. Com cada palavra, a sala parecia afundar mais no caos. Você não entende que eu não sou quem você pensa que sou. Eu sou filha de uma grande rival da sua família. Meu pai, ele quer acabar com você. Por isso eu tinha que me manter perto. Por isso eu não podia sair. As palavras ecoaram como um trovão. Honestamente, eu não sabia se queria acreditar. As revelações surgiram como um furacão, despedaçando tudo o que achávamos que entendíamos. A traição estava em cada olhar e tudo girava. Jorge olhou para mim e para sua mãe, olhos arregalados. O que você fez, Clara? Jorge perguntou, agora com medo. Eu fiz o que precisava ser feito para sobreviver. E agora ele não vai parar até que alguém sofra. Clara chorava, finalmente revelando a verdade que agora nos engolia. E você é um alvo, Jorge. Você precisa se esconder. Agora tudo fazia sentido de um jeito torto e doloroso. As percepções mudaram em um instante. O irmão de Jorge estava em pé, com a arma tremendo, enquanto a confusão reinava.
O que você está falando? Você mente! Mas o terror em seu rosto dizia o contrário. Ele parecia saber mais do que estava disposto a admitir. O grito do homem encapuzado ecoou pela sala. Chega! Agora quem vai pagar por isso? Ele avançou, a arma em punho, e o terror congelou o sangue nas veias de todos nós. Minhas pernas tremiam, tudo girava. Antes que pudesse mover um músculo, outro tiro disparou. O rosto de Jorge ficou branco. Eu sabia que a tragédia estava prestes a se desenrolar. E, no fundo, percebi que tudo o que pensei saber estava se desmoronando. E o que viria a seguir? A resposta estava à vista. Mas o custo seria devastador. O silêncio pairava na sala, denso e ameaçador como uma nuvem prestes a desabar. O irmão de Jorge estava com a arma em punho, atenção. Pulsava e o ar parecia elétrico. Mas foi Clara quem rompeu o clima, sua voz cortando o ar. Parem, tudo isso está errado. Os olhares se voltaram para ela. Clara, você não sabe do que está falando. Jorge a advertiu, a voz tensa. O irmão lançou um olhar de desprezo, mas Clara não recuou. Eu sei exatamente o que estou falando. É hora de acabar com as mentiras. A determinação na voz dela fez todos hesitarem. O espaço entre nós estava cheio de segredos e medo. E algo havia mudado. As revelações estavam no ar, como um grito não ditado. Então, sem aviso, uma porta lateral se abriu abruptamente. Um terceiro homem entrou. Sua presença imponente fazia todos pararem. Ele não era um qualquer. O rosto dele era familiar. Era o pai de Jorge, Roberto, o patriarca da família, que a todo custo tinha tentado manter suas falhas escondidas. E o que ele fez em seguida me deixou sem palavras. O que está acontecendo aqui? Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Sua voz ecoou com autoridade. O irmão de Jorge, que até então parecia dominador, agora ensaiava um passo para trás. Mas pai, Mas pai... Continua, cale-se. Roberto interrompeu, elevando a voz. Você não entende as consequências disso tudo. E olhou diretamente para Clara, e eu senti uma tremenda tensão no ar. Como se ele conhecesse muito mais do que revelou. Você acha que a única com segredos? Não me faça rir. Meu coração disparou. O que ele queria dizer? O que mais eu não sabia? O olhar dele para Clara era cheio de raiva e desprezo, mas também uma sombra de reconhecimento. E Clara, percebendo o olhar, não se deixou intimidar. Você tem culpa nisso também. Você sempre teve. E então, nesse instante, tudo mudou. Um barulho estrondoso irrompeu do lado de fora, como um trovão. A porta da frente se abriu mais uma vez e, para o meu espanto, uma segunda unidade da polícia entrou, armada e pronta. Polícia! Todos nu! Chão! Gritaram. Era um verdadeiro caos. O irmão de Jorge, visivelmente intimidado, abaixou a arma. A tensão se converteu em pânico total. O grupo encapuzado se dispersou, alguns fugindo para os fundos, enquanto Jorge permanecia paralisado, incrédulo. Você não pode me prender, pai. Não depois de tudo que fizemos. O grito do irmão cortou a sala com uma mistura de desespero e traição. Jorge olhou para ele, e por um momento a sala parecia parada. Você não entende. Não é só sobre você. Roberto gritou, suas palavras afiadas como facas. A família toda foi afetada. Todos pararam para ouvi-lo. Todos esperavam por mais informações. E então, algo que ninguém poderia imaginar. A morte da sua mãe foi planejada. Clara está no meio disso. O mundo desabou ao meu redor. Miriam, a mãe de Jorge, havia sido um acidente, uma fatalidade.
E agora Roberto estava mudando totalmente a narrativa. O impacto dessas palavras ecoou em mim, revelando uma verdade que poderia destruir a todos. Você mentiu. Você sempre mentiu. Agora, não eram só Clara e Jorge envolvidos. As vidas de todos estavam sendo desdobradas em uma teia de mentiras e traições. E eu tinha a sensação de que o que viria a seguir seria insuportável. O que mais Roberto esconderia? Qual era o verdadeiro papel de Clara nessa confusão toda? Logo vi Clara, lágrimas nos olhos, como se compreendesse o tamanho da tragédia que estava se revelando. Não, não me envolva nisso, ela implorou, mas a verdade pendia no ar, como uma espada afiada. Vocês pensaram que podiam se esconder das sombras? Não há escapatória. A expressão de Roberto era uma mistura de raiva e dor. O caos se instalou mais uma vez. O que mais poderia acontecer? Eu sabia que as consequências daquela noite mudariam todo o nosso destino. O verdadeiro jogo tinha apenas começado. E a cada revelação, eu sentia que o chão sob meus pés se tornava mais instável. O que mais seria revelado? As respostas estavam mais do que próximas, mas eu estava prestes a descobrir que a verdade poderia ser muito mais terrível do que qualquer um dos nossos piores pesadelos. A tensão pairava na sala, densa como um manto pesado. As palavras de Roberto ecoavam, e a revelação sobre Miriam parecia chocar a todos. Olhei para Clara, que agora estava pálida, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Aquela verdade a perseguia. Mas o clima mudava novamente, e um novo barulho quebrou o silêncio, vozes e passos apressados ao fundo. Era como se a sala estivesse experimentando um tremor, um movimento quase sísmico, quando a porta se escancarou. Um homem entrou, e sua presença era imediata e opressiva. Ele era alto, com um olhar intenso que fazia com que todos nós ficássemos paralisados. Era um rosto familiar, mas não exatamente um rosto que eu esperava ver. Era Felipe, o melhor amigo de Jorge, que sempre mantinha calma nas tempestades. No entanto, o que eu vi no olhar dele agora não era calma. Era pura desolação. Jorge, precisamos conversar. É sobre tudo isso. A voz de Felipe falhou. O pânico era palpável. Jorge olhou para ele, confuso, como se tentasse entender o que estava acontecendo. Felipe, agora não é hora. O que você quer dizer? Jorge questionou, a pressão aumentando em sua voz. Mas antes que Felipe pudesse responder, os homens encapuzados se moveram, reunindo-se em torno de Roberto, formando um círculo. Era uma movimentação estranha. Uma tensão elétrica passou pelo ar. O que estava acontecendo? Algo estava prestes a se revelar com uma imensidão que ninguém poderia prever. Então, Felipe respirou fundo e, em um ato de coragem, ergueu as mãos, pedindo silêncio. Escutem, o que vou contar pode mudar tudo. Eu descobri algo que pode ser a chave para essa confusão toda. Todos ficamos em silêncio. A expectativa moldando a atmosfera. O que ele tinha? Eu não queria acreditar, mas é verdade. As pessoas que querem a morte de Jorge, elas não estão apenas procurando vingança. Existe uma razão muito mais pessoal. Um segredo que vai além do que vocês pensam. Que segredo? A voz de Clara foi baixa, mas firme. Eu ouvi seu pai conversando. Ele está envolvido em algo muito mais profundo, e não é apenas com a família dela. Felipe apontou para Clara, e eu senti uma onda de confusão envolver todos nós. O verdadeiro alvo é você, Jorge. Eles pensam que a morte da sua mãe pode ser usada como uma arma contra você. É o passado que busca ressurgir. Todos em volta começaram a murmurar, a tensão transbordando. A situação havia se tornado uma espiral de intrigas e revelações.
mas ainda restava o nevoeiro do mistério. Foi então que, de repente, um grito ensurdecedor partiu do fundo da sala. Era um som tão agudo que fazia os cabelos se arrepiaram. Era uma mulher. O eco de sua voz preenchia o espaço. Era Miriam, ou melhor, a aparição dela. Eu não podia acreditar no que meus olhos viam. Ela estava ali, inteira, viva, e a cada passo que dava em direção ao grupo, a verdade parecia se desdobrar diante de nós. Parem! Todo esse jogo precisa acabar agora. Sua voz saiu como um trovão. E tudo ao nosso redor congelou. A sala inteira ficou em silêncio. Miriam, a matriarca, estava de volta. Mas como? O que estava acontecendo? As revelações estavam tudo emaranhadas, mas o impacto disso tudo era visceral. O que significava trazer Miriam de volta? O que isso faria com todos nós? E a última coisa que eu não esperava foi ver Jorge encolher-se em um canto, o olhar vazio. Agora tudo estava se desmoronando em uma nova realidade. A verdade estava ao nosso alcance, mas a carga era pesada demais para suportar. Uma mistura de amor e dor. Basta! Ela gritou, fazendo todos na sala estremecerem. Eu estou aqui para pôr um fim a esta guerra. O passado deve morrer. A tensão era tão palpável que poderia ser cortada com uma faca. Por um momento, os homens encapuzados hesitaram. As palavras de Miriam pareciam ter um poder que nem a arma deles poderia contrariar. Você está viva! Jorge exclamou, os olhos arregalados. Como é possível? O que aconteceu? O medo e a esperança se misturavam em seu rosto. Mas Miriam não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela olhou para o irmão de Jorge, que parecia ter perdido a determinação. Você sempre foi um tolo. Sempre acreditou nas mentiras que ensinaram a você. Ela disparou. Destruímos a vida de pessoas inocentes por conta da sua ânsia por vingança. A verdade ressoava firme, e o irmão de Jorge recuou espantado. Eu não sabia o que fazer, ele balbuciou, seu orgulho se esvaindo. O que você quer de mim agora? Quero que você pare com isso, que você escolha o amor sobre a raiva. Miriam respondeu com firmeza. Em seus olhos havia uma súplica. Para todos ali. O futuro dependia dessa decisão. Do outro lado da sala, Clara observava, uma expressão de confusão no rosto. Por que você está fazendo isso? Você poderia ter ido embora, ela disse. O olhar de Miriam encontrou o de Clara e sua expressão suavizou. Porque você é uma parte de tudo isso também. O seu passado é tão frágil quanto o de Jorge. Todos nós estamos conectados por uma rede de erros e segredos. Mas podemos mudar isso. A voz de Miriam ecoou, e por um momento sentimos que havia esperança. Os policiais começaram a se mover, e a tensão na sala diminuiu. Era o momento de virar a página. O passado poderia ser uma prisão, mas o futuro poderia ser um recomeço. Jorge olhou para Clara e o olhar duro dele se suavizou. Eu não sei o que fazer com tudo isso, ele disse. Mas havia um vislumbre de compreensão em sua voz. Nunca quis que você se machucasse, Clara. Você tem que saber disso. Eu entendo, mas precisamos de mais tempo, Clara sussurrou, as lágrimas nos olhos. E em um gesto inesperado, ela se aproximou de Jorge. Vamos construir um futuro que honre o passado, em vez de lutar contra ele, disse Miriam, olhando para todos. O silêncio que se seguiu estava preenchido de possibilidades, e enquanto tudo isso acontecia, algo mudou. Não era apenas o perdão que estava em jogo, mas a escolha de amar e seguir em frente, a decisão de quebrar o ciclo de dor que os envolvia. Mas antes que pudesse se concretizar, um novo barulho ecoou do lado de fora. Era uma sirene, crescendo cada vez mais alta. Era a polícia que chegava, pronta para intervir. A sala estava em silêncio total.
todos segurando a respiração, esperando que o que quer que viesse fosse um aviso ou uma salvação. O que seria feito agora? As escolhas estavam todas nas mãos deles. O futuro estava ao alcance, mas as consequências estavam prestes a desabar sobre todos nós, como uma tempestade que não podia ser contida. Então, meu coração disparou ao perceber. Mesmo com o caos, haveria um caminho, uma chance de recomeçar. Mas o que mais estava escondido nessa teia de mentiras? Quais? Segredos ainda aguardavam para serem revelados. Antes de concluir, preciso urgentemente que você preste atenção. Você precisa se inscrever agora mesmo no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de demonstrar o seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que continuemos trazendo histórias incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que aconteceu aqui. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Só os verdadeiros fãs sabem da importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos, aqui, rumo ao próximo capítulo.